Olá, me chamo Macalister Broca, sou instrutor na 2M Gestão e Treinamentos, técnico de segurança do trabalho. E nós estamos iniciando agora o curso de operador de empilhadeira patolada elétrica. Nesse curso você vai aprender a operar a empilhadeira elétrica patolada. No primeiro momento agora, você está assistindo às aulas teóricas, que compreendem a parte de legislação, as condições e requisitos para você ser um operador, NR11 e NR12, manutenção preventiva do equipamento e as regras de segurança na operação. Posteriormente, você vai fazer aula prática e vai aprender com o instrutor em loco como que opera a empilhadeira de maneira segura e como que opera a empilhadeira de uma maneira em que você vai ser um operador que vai saber aproveitar o equipamento estando em suas mãos, não provocando acidentes, sendo um operador produtivo e sendo o melhor operador de empilhadeira possível para que você tenha uma longa jornada aí na sua profissão. Olá, este é o primeiro módulo do curso de operador de empilhadeira elétrica patolada e agora nós vamos falar sobre o perfil de operador que a empresa precisa, que a empresa procura. Nós vamos entender que não basta somente a gente saber operar o equipamento, saber transportar uma carga, nós precisamos ter um perfil de operador. E quais são esses perfis? Nós vamos descobrir hoje que a nossa função vai muito além de apenas carregar uma carga, de pegar a empilhadeira elétrica e transitar pela empresa. Quem é o operador de empilhadeira na empresa? Às vezes você olha a empilhadeira, veja lá uma pessoa operando e você se pergunta, né? Aquela pessoa será que é operador? Quais são os requisitos de uma pessoa, né, que faz ela se tornar um operador de empilhadeira? O operador, então, ele é aquele profissional que é essencial, né, na área logística das empresas e a função vai além, né, de ter só o conhecimento técnico, ele também tem responsabilidade e ele tem consciência sobre a segurança. O operador ele é uma peça fundamental na cadeia produtiva da empresa. A gente sempre costuma falar que não adianta a empresa ter ali a sua linha de produção funcionando plenamente se na hora de uma operação, por exemplo, de empilhadeira, acontecer um acidente e aí ter que parar a produção por conta disso. Então, mais do que apenas operar, conduzir o equipamento, o operador de empilhadeira ele deve fazer operações com segurança, né, para garantir a eficácia da operação e também para garantir a segurança não só dele, como a segurança também de outros colegas. Quais são as responsabilidades do operador? Segurança em primeiro lugar. Proteger a si mesmo e aos colegas de trabalho é algo fundamental quando a gente está falando sobre a operação de empilhadeira elétrica patolada. Por quê? Porque nós estaremos trabalhando com equipamento, transportando uma carga. Esse equipamento pode tombar, pode virar, a carga pode cair e a gente vai, né, correr o risco de ou machucar alguém ou se acidentar o próprio operador. Então, ter a responsabilidade, né, de ter a segurança como regra fundamental. Depois a gente tem que ter a gestão da carga, que é o quê? Que é manusear as cargas com precisão, respeitar os limites de operação do equipamento, garantir a estabilidade da carga durante o transporte. Nós temos também que ter o cuidado com o equipamento, realizar inspeções diárias, identificar os problemas mecânicos e manter sempre a empilhadeira em boas condições de uso. E também, para finalizar, as responsabilidades do operador, organizar o ambiente. Para quê? Para garantir que o espaço de trabalho seja limpo e organizado, livre de obstáculos que possam causar acidentes. Então, não somente a operação da empilhadeira é importante, como é, mas também o ambiente em volta. Verificar, por exemplo, se no corredor onde você vai passar com a empilhadeira elétrica patolada, se tem alguma máquina, se tem algum equipamento impedindo a passagem. Então, essa organização do ambiente, a gestão da carga e cuidado com equipamentos são a responsabilidade chave principal para você manter a sua segurança e a segurança dos colegas em primeiro lugar. Vamos falar um pouco sobre a ética profissional no trabalho, né? O que é ética profissional? É o conjunto de fatores e princípios que norteiam e orientam a conduta do operador no ambiente de trabalho. Então, a ética significa fazer o certo mesmo que ninguém está observando. Então, quando você vai, por exemplo, levantar uma carga, você sabe que a carga está acima do limite de carga do equipamento, e aí você vai, olha para um lado, olha para o outro, não vê ninguém, e aí você, não, agora eu posso fazer. Não. A ética profissional diz o quê? Que se você vai fazer alguma coisa que é proibido, não importa se tem alguém olhando ou não. Né? Isso pode gerar acidentes, então você manter a ética nesse sentido é fundamental. Integridade e honestidade. Ser íntegro na operação da empilhadeira
é agir de forma consistente com os nossos valores. Por exemplo, se a gente verificar alguma situação irregular na máquina com os colegas, é nosso dever reportar esse problema para técnico de segurança, para a supervisão, para o pessoal do RH, para manter a segurança de todos e manter a nossa responsabilidade coletiva. As suas decisões vão impactar toda a equipe. Então, uma ética profissional, uma atitude de segurança vai fortalecer a confiança e vai criar um ambiente seguro para que todos se sintam valorizados também nesse ambiente. Então, você percebe que não é só operar em empilhadeira, a gente tem que também ter toda uma conduta de segurança, né, uma conduta ética, uma conduta profissional. É o início do caminho do operador de empilhadeira. Qual é o impacto, né, das nossas atitudes no ambiente de trabalho? A proatividade salva a vida. Um operador atento, ele identifica os riscos antes de ele se tornar um acidente. Então, por exemplo, nós estamos operando a empilhadeira. Vimos ali que a empilhadeira está com um defeito no freio, por exemplo. Nós não vamos esperar dar um acidente para depois parar a máquina e consertar. Então, a gente se antecipa ao risco, já observa atentamente e solicita a manutenção. Observar o ambiente constantemente, antecipar as situações de risco, comunicar os problemas imediatamente. Quando nós vimos, por exemplo, uma máquina com defeito, nós não podemos operar essa máquina, nós temos que comunicar esse defeito, né, e manter o foco durante toda a operação. Lembre-se, a prevenção de acidentes, ela começa com você. Ela não começa com o técnico de segurança inspecionando a empresa, não começa com o supervisor cobrando segurança, ela começa única e exclusivamente com você. Ainda falando de requisitos para ser um operador, nós precisamos ter a nossa saúde e aptidão para a função. Uma capacidade mental é importante. Ter foco, atenção, tomada de decisão rápida, são decisões essenciais que vão evitar acidentes de trabalho. A nossa condição física também. Nós temos que ter uma boa saúde, estarmos no dia de trabalho sem nenhum problema, por exemplo, sem uma dor de cabeça ou sem um enjoo que vai prejudicar a nossa atenção e a nossa segurança. E também nós temos que ter uma visão clara. Afinal, o operador de empilhadeira ele trabalha constantemente, né, utilizando a sua visão como principal ferramenta de trabalho. Algo importante, informe imediatamente a supervisão se você está sob o uso de algum medicamento. Por quê? Porque a nossa capacidade físico, psicológica e motora, ela é alterada quando nós temos sob efeito de medicamento. Por exemplo, um remédio muito comum, Anador, dipirona sódica. Algumas pessoas, quando ingerem, quando tomam dipirona, lá na bula vai estar escrito que pode causar sonolência, pode causar distração. Então imagina você operando a empilhadeira sob efeito de um medicamento que causa distração. É um potencial fator para causar acidentes. Então sempre que você estiver tomando uma medicação, procure o técnico de segurança do trabalho da empresa, o RH ou a supervisão, e informe essa condição. Autorização e treinamentos obrigatórios. A formação adequada ela é não só importante, mas é obrigatória. Então, somente operadores treinados e certificados podem operar empilhadeira elétrica. É isso que o curso da 2M Gestão de Treinamentos vem fazendo com você e na sua empresa que você está trabalhando. A parte da capacitação, ela além de fundamental, é obrigatória. A permissão formal. Não basta você só ter o curso de operador de empilhadeira, você tem que ser autorizado pela empresa. E essa autorização é formal, se dá por meio de uma ordem de serviço de segurança do trabalho, se dá por meio da própria descrição de cargo, né, se dá por meio de uma orientação formalizada. Então, não basta, reforçando, não basta eu somente ter o certificado, eu preciso ser autorizado pela empresa para operar empilhadeira. Nós também temos que fazer uma atualização contínua. A NR11, nós vamos ver posteriormente que ela não delimita uma validade para o treinamento, mas nós recomendamos sempre que o treinamento seja feito ou anual ou bianual. E também nós temos que ter o quê? O compromisso com a excelência. Então, você como operador vai estar comprometido também com a excelência no seu serviço, no seu trabalho. O operador como agente de segurança. Como eu já falei anteriormente, a responsabilidade ela é de segurança a responsabilidade é segurança de todos.
Como eu falei anteriormente, a segurança ela é responsabilidade de todos. Você não é apenas um operador, você é um agente ativo na segurança no ambiente de trabalho. Manter uma postura proativa, que seria identificar os riscos, corrigir esses riscos antes que ele causem danos, é essencial. Manter uma comunicação clara. Se você vê algum colega de trabalho em uma situação de perigo, comunicar ao seu colega e, principalmente, né, ter um exemplo positivo. Não adianta eu ser um operador que fico cobrando as pessoas que estão na minha frente na hora da operação, se na hora que eu vou operar eu não olho para o lado, eu não vejo se tem algum outro equipamento próximo, eu ando numa velocidade inadequada. Então, o exemplo positivo é fundamental para que o operador mantenha a segurança e a saúde no trabalho. Cenários éticos comuns. Nós precisamos reconhecer situações em que nós vamos ser testados, né, sobre a nossa ética profissional. Por exemplo, pressão por velocidade. Nós vamos lá fazer um carregamento de uma determinada carga e o supervisor vai vir ali nos cobrar que a gente faça com velocidade, que a gente faça o trabalho mais rápido. O que nós fazemos nesse sentido? Vamos explicar para ele, educadamente, que nós precisamos cumprir com os procedimentos de segurança. É a prioridade a segurança. Velocidade nunca justifica riscos. O que isso quer dizer? Que a velocidade na operação, por exemplo, eu tenho que carregar um caminhão em 1 hora, em 30 minutos, não justifica nós corrermos os riscos. Por quê? Porque se eu quiser acelerar a operação, manter uma velocidade acelerada, trabalhar com a carga acima da capacidade do equipamento para poder reduzir o tempo, possivelmente eu vou cometer um acidente e esse acidente vai atrasar toda a operação. Então, nem sempre fazer a tarefa com a empilhadeira de forma rápida vai ser eficaz. Às vezes a gente reduz um pouco a velocidade, mantém a segurança e mantém a operação segura durante o dia todo. Equipamento com defeito. Se você notar um problema na empilhadeira, mas tem uma urgência na demanda de trabalho, muitas vezes vai vir uma pressão também. O que a gente faz? Reportar imediatamente à supervisão e não opere até que o equipamento seja reparado. Um detalhe, a gente nunca deve arriscar a nossa vida. Por exemplo, eu estou com a empilhadeira aqui e eu notei que ela está sem freio, o freio dela não está funcionando. Então a gente vai parar a operação, vai lá informar a nossa supervisão que a empilhadeira não tem freio e que dessa maneira ela não pode ser, a atividade não pode ser continuada. A gente não pode colocar em risco a nossa segurança em detrimento de um carregamento, em detrimento de uma atividade que a gente tem que fazer de uma forma mais rápida. E nunca permitir que alguém opere a empilhadeira sem autorização. Mesmo que esse colega vai operar rapidinho, mesmo que essa atividade ela é rápida ou que não tenha um supervisor próximo, a responsabilidade com relação aos equipamentos, a empilhadeira, sempre vai ser do operador. Então, quando um funcionário, né, um colega de trabalho vier pedir para operar a empilhadeira e ele não tem o certificado e não tem autorização, nós vamos educadamente, né, gentilmente falar para ele que ele não pode operar a empilhadeira e que o nosso papel nós, o operador é que tem que fazer essa atividade. E aí, se ele quiser realmente fazer essa operação, fala para ele ir lá e procurar o supervisor, o encarregado, e aí o encarregado é que vai, digamos assim, se virar com a situação, né? Não trazer para nós, o operador, essa responsabilidade. A segurança e a ética não são opcionais, elas são a base de tudo que nós fazemos. Então, nesse módulo você aprendeu qual o perfil para ser operador, qual a importância, né, da ética profissional e como ser um agente de segurança na operação de empilhadeira. Agora, no módulo 2, vamos ver os aspectos técnicos da empilhadeira para nós iniciarmos uma jornada agora falando um pouco mais aprofundadamente sobre a operação de empilhadeira.